Diz aí, renda fixa ou renda variável? Qual que é a melhor? Perguntinha difícil essa, né? Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, sou analista de valores imobiliários, seja muito bem-vindo ao canal do Quebrando a Poupança, aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. E bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre a renda fixa e a renda variável para ajudar vocês na hora de escolher qual ativo fica mais legal na carteira, certo? Então, vamos começar entendendo o primeiro ponto aqui, que é essa escolha não é uma escolha binária, tá? Tu não precisa necessariamente ir só para renda fixa ou só para renda variável, né? Dependendo do teu perfil de investidor, tu pode ter proporções maiores ou menores de uma ou de outra e que vai fazer mais sentido com os teus objetivos de vida e a tua tolerância ao risco, à volatilidade, certo? Então, entendido isso, que a gente pode ter os dois, vamos ver como é que funciona cada um deles. Começando pela renda fixa, a renda fixa basicamente o que é? Ela é dívida, seja ela pública ou dívida privada, certo? A gente tem uma terceira modalidade que são os produtos bancários, tá? Então a gente vai ver cada um deles. A dívida pública, como o nome já sugere, é o que os governos, né, os títulos de dívida que os governos emitem ao redor do mundo para pagar a sua folha salarial, para usar para os seus programas sociais e econômicos, enfim. Por quê? Porque normalmente os governos, principalmente o brasileiro, ele arrecada menos do que ele gasta, então ele precisa gerar dívida, precisa emitir dívida para continuar financiando as suas operações. Da mesma forma, acontece com algumas empresas, né? As empresas, quando não querem recorrer às linhas de crédito dos bancos, elas recorrem para o mercado, elas emitem, né, títulos de dívida privada para o mercado compra, ela recebe aquele dinheiro, usa para suas operações e segue a vida, lá na frente ela paga, né, o que foi prometido. E por fim, nós temos os títulos, né, ou os produtos bancários, né, que é quando o banco precisa levantar recurso para emprestar para os seus clientes, né? Então a gente vê isso através de CDBs, LCIs, LCAs, vários outros produtos bancários que eles fazem captação com os seus clientes, prometendo um valor maior lá na frente, tá? Como é que funciona a rentabilidade na renda fixa? A gente tem 3 modalidades de rentabilidade. A primeira delas é a pós-fixada, ou seja, tu vai atrelar o rendimento a um índice de mercado, seja ele o IPCA, o CDI ou qualquer outro, a Selic. Além disso, a gente tem o pré-fixado, que é aquele que a gente conhece antes, né, na hora que a gente está investindo, quanto que ele vai render, independente das outras taxas de juros do mercado, né? Então vai ser 3%, 4%, 8%, aí depende de para quem tu está emprestando o teu dinheiro. E a gente tem a modalidade híbrida, né, que é aquela que pega o índice de mercado e soma um percentual pré-fixado em cima dessa variação do índice. A gente tem um exemplo muito claro que é o do Tesouro IPCA+, né, então como o nome já sugere, atrela o IPCA mais uma rentabilidade pré-fixada que depende muito do vencimento do título, né. Então, basicamente, dentro da renda fixa, a gente tem isso. E qual é que é o pulo do gato aqui? A gente pode prever esses rendimentos, né? A gente, com alguns cálculos, a gente pode chegar num valor futuro que, digamos assim, aquela aplicação vai nos dar. Então, essa é a renda fixa. Agora, olhando para a renda variável, a diferença aqui é que a gente não consegue calcular para onde vai o nosso investimento durante o período da aplicação, ou seja, não tem como prever para onde que vai o nosso dinheiro, se ele vai subir ou se ele vai virar pó. Por quê? Porque os preços são definidos pelo mercado, né? Então são pelos outros agentes do mercado, outras pessoas, outros fundos, enfim, que estão comprando e vendendo aqueles ativos ali que determinam o preço. Dentro da renda variável, a gente tem ações, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem criptomoedas, ETFs, ouro, dólar, né? Todos esses ativos são de renda variável. Por quê? Porque existe o mercado por trás deles que está comprando ativamente, comprando e vendendo ativamente aqueles investimentos o tempo todo, certo? Então, o que a gente precisa entender? A gente não precisa escolher só um ou só outro, certo? E a gente vai aportar mais um ou mais em outro, dependendo dos nossos objetivos, do momento de mercado que a gente está falando, né?
Porque uma dúvida que fica é qual que é o melhor? E não tem uma resposta pronta para isso. Por quê? Porque dependendo do recorte do passado que tu olhar, tu pode ver que, por exemplo, a renda fixa ganhou da renda variável em determinados anos. Ou se tu pegar um outro horizonte de tempo, um outro recorte de tempo, tu vai ver que a renda variável vai estar na frente. O que isso significa? Significa que a gente tem que ter os dois, né, para fins de diversificação, para aproveitar momentos em que as taxas de juros estão mais altas, a gente ganhar mais dinheiro com a renda fixa, e quando a gente tiver com taxas de juros mais baixas, a gente ganhar dinheiro com a renda variável, beleza? Eu fico por aqui e até a semana que vem.